E aí, tem outra história legal também, por exemplo, esse musical da Broadway, que eu tava na Turma da Mônica. Eu não fui para fazer o teste. Eu fui levar uma pessoa que na época era coreógrafa da Turma da Mônica, e eu fui levar ela lá fazer companhia. E eu cheguei lá, lógico, tinha um monte de amigo na fila, né? Ô, Mike, você vai fazer? Eu falei, não, você vai fazer, faz, porra. Você canta, dança, representa. Não, faz. Eu não trouxe nada, cara. E eu tinha na mochila, porque eu toco violão, toco gaita, essas coisas. Eu tinha uma fita de blues, cara, de estudo de blues. Só com a levada, né? Pra você ter trazido aí o violão, pô. Tudo bem, mas Já vai. eu pensei nisso, mas, né? Aí o que acontece? Eu falei, então tá, vou fazer. Cara, eu entrei numa padaria lá, peguei. O pessoal vai achar que eu tô tirando onda. Peguei um papel de pão, cara, cortei no formato de uma folha A4, peguei uma foto 3x4 que eu tinha, coloquei um clips, só coloquei assim, cara, Marcelo Mike, bailarino profissional, DRT número tal. Só isso. Não dei informação, não dei nada. Só que quem veio pra cá foram os americanos pra aplicar. Foi o primeiro musical. Só que o americano tem outra visão, ele não quer saber de papel, ele quer saber você no palco. E aí eu passei e acabei não fazendo. Aí todo mundo fala assim, não. Aí eu te mostrei, né? Saiu meu nome no jornal e tudo. Só que eu optei, cara. Mas foi duro, cara. Mas esse não era pra fazer. ir lá pros Estados Unidos? Não, foi aqui no Brasil, Era foi no pra Teatro fazer- Zácaro. Entendeu? Foi no Teatro Zácaro. E ali, cara, eu decidi não fazer. Entendeu? Minha carreira poderia ter tido uma outra visão, né? Uma outra, sei lá. Ou não, talvez, né? Eu poderia ser famoso. Mas eu nunca quis ser famoso mesmo, cara. Ser famoso deve ser Por que chato. você teve o clique de não fazer esse musical? Porque eu tinha 4 anos de trabalho, carteira assinada, eu ia perder muito dinheiro, né? Lá era o quê? Era um pontual? Era 6 meses. 6 meses. Eu não ia trocar minha carreira, de que eu estava na Turma da Mônica de 4 anos, só para poder falar, eu fiz o musical. 6 meses. E depois, cara? Entendeu? E essa história da Turma da Mônica, como foi que você entrou? Você fez que personagens lá na Turma? Cebolinha. Cebolinha. Pode contar outra história legal? Pode contar. O Balé Estágio perdeu o patrocínio, ele tinha o patrocínio da Klabin. Aí eu fui mandado embora junto com outras pessoas lá. E você sabe, depois você tem um certo tempo, você tem que ir no sindicato, né? Para você homologar. E eu fui no sindicato da dança na época. Né? Na época era SATED. Cara, tinha uma placa assim, ó. Vai ter teste para a Turma da Mônica dia tal. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu fui e passei. Então, você vê, eu fui lá fazer a minha homologação, por causa disso eu vi a placa, aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, passei e fiquei 5 anos lá. E nesses 5 anos, cara, como era Maurício de Souza, a Turma da Mônica, eu conheci muito artista também. Fiz aniversário de famosos, aquela coisa toda, né? Fiz aniversário da Xaxa, da filha do Pelé, cara... Mas você ia fantasiado de Cebolinha, né? do personagem, né? Eu fazia o personagem. E aí, por causa que eu estava na Turma da Mônica, ia fazer o trabalho, as pessoas iam, levavam os filhos para assistir. Então a Xuxa teve lá, o Luciano Huck, Sangalo, e você acaba conversando, porque você tem um status, né? De ir no camarim, cumprimentar a gente. Então eu conheci, não é que se eu falar com ela, ó, eu sou o Marcelo Maica, ela não vai lembrar, não vai? Mas tivemos contato. E a questão do Cebolinha, por que foi o Cebolinha? Aí é tipo físico, característica. Entendeu? Já entra tipo físico, expressão corporal. Eles que escolhem lá. Eles que escolhem. E o Maurício bate o olho, ele sabe, né? Então, E era o Maurício que escolhia isso? o irmão dele, Márcio de Souza, que dirigia a parte musical da coisa. Aí nós fizemos o teatro da revistinha, fizemos um monte de coisa. A gente ia na entrevista com ele, nas bienais de livro, não é? Só que veja bem, era o Cebolinha, não era o Marcelo Mike. Tá bom? Mas mesmo assim eu optei por ficar por lá. Porque no Ranch ia ser o meu nome. E quem fazia a voz do Cebolinha? É a Mônica, que era das Patotinhas, você sabe? Ela faz a dublagem, pessoa bem bacana, entendeu? E a gente tinha que adaptar a voz, A expressão a corporal. expressão corporal, com a máscara, piscar, fazer os movimentos. E a todos. voz,